A mente é a coisa mais poderosa que um ser humano tem. Ela controla tudo o que você faz e pode mudar sua percepção da realidade. Por isso, a importância de dominar sua mente e sua correlação com uma vida virtuosa. Seja bem-vindo ao canal Sabedoria Estoica. No vídeo de hoje, iremos listar 15 lições estoicas para dominar sua mente. Antes de começar, gostaria de agradecer por assistir e se você ainda não for inscrito no canal, lembre-se de se inscrever e apertar o sino de notificações para receber mais conteúdos sobre estoicismo, filosofia e autoconhecimento para uma mudança de mentalidade e de vida. Vamos ao vídeo. Número 1. Use a adversidade como combustível. Ao enfrentar dificuldades e fracassos, deixe-os motivá-lo a se tornar mais forte. Em vez de desanimar, transforme as desvantagens em vantagens. Marco Aurélio disse: o impedimento da ação acelera a ação, o obstáculo torna-se o caminho. Considere os contratempos e erros como um despertar. Chamados para modernizar sua abordagem, em lugar de sugestões para desistir, envolvem fazer questionamentos reflexivos a si mesmo. Pergunte-se: o que posso aprender aqui? Como posso aprimorar meu desempenho? Onde residem as oportunidades de autossuperação e crescimento? Evite cair na complacência durante períodos de tranquilidade. Mantenha a possibilidade iminente de desafios como estímulo para se preparar e valorizar o que você treina e planeja, como se a dificuldade pudesse surgir a qualquer momento. Nunca se acomode demais. Sêneca disse: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz com o corpo. Certamente, após enfrentar grandes contratempos, reserve um momento para lamentar e reconhecer a perda, compreendendo o porquê. Em seguida, redirecione o foco para o futuro, explorando como pode transformar a dor em sabedoria para continuar avançando. Permita que as dificuldades moldem os obstáculos que normalmente acreditamos serem limitantes, pois muitas vezes proporcionam a resistência necessária para nos impulsionar ainda mais. Ao abraçar, em vez de evitar, cada adversidade superada fortalece a força e a resiliência, utilizando os desafios a seu favor. Deixe que eles alimentem o seu melhor. Número 2. Busque a virtude, não o prazer. Observe quando age apenas para obter gratificação imediata. Enquanto o desfrute momentâneo tem seu lugar, torne-o ocasional e não o foco da vida. A moderação, não o excesso, possibilita uma felicidade sustentável. Em vez disso, dedique seu precioso tempo e energia a empreendimentos que valem a pena, alinhados com seus valores mais elevados. Criar beleza, ajudar outros, aprender, conectar profundamente. Essas atividades proporcionam um significado profundo, como disse Marco Aurélio. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser, seja claro, que você deve desfrutar de uma boa comida, risos com amigos e descanso restaurador, mas faça deles combustível e fonte de propósito. Não perca longas horas perseguindo prazeres efêmeros. A verdadeira realização vem ao se destacar em virtudes morais como sabedoria, coragem, justiça e autodisciplina. Desenvolver essas virtudes exige paciência e trabalho, mas sua alegria é duradoura, enquanto soluções rápidas desvanecem. Domine sua mente, subordinando desejos superficiais ao seu melhor eu. O prazer passa, a sabedoria e o caráter permanecem. Mantenha sua mente firmemente orientada para a virtude, não para a gratificação passageira. Número 3. Gerencie expectativas. Reflita sobre os momentos em que seu sofrimento surgiu de expectativas irrealistas, como, por exemplo, exigindo saúde perfeita, sucesso ou tratamento perfeito por parte dos outros. Desafios são inevitáveis. Esperar o contrário é fantasia. No entanto, antecipar contratempos permite paciência.
Claro, busque metas ambiciosas, mas as mantenha de maneira flexível, evitando apego rígido a visões específicas. Adapte-se habilmente quando a vida inevitavelmente tem outros planos. Veja os contratempos como feedback e revise expectativas irreais de si mesmo ou dos outros. O progresso acontece lentamente, em avanços e recuos. Seja compassivo com imperfeições e equívocos à medida que cresce. Deixe a bondade temperar padrões com expectativas equilibradas para lidar suavemente com altos e baixos da vida, sem que o fracasso ou o sucesso o despedace, ao esperar ambos como naturais. A tranquilidade de espírito advém da antecipação da realidade. Dominar sua mentalidade requer enxergar o mundo claramente, tornando até mesmo as adversidades mais fáceis de enfrentar com expectativas apropriadas. Mantenha a esperança, mas esteja fundamentado, cultivando um otimismo racional. Número 4. Separe o externo do interno. Domine os fatores internos em vez de perseguir os externos. Reflita frequentemente sobre como sua vida interior existe à parte das condições externas, como disse Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ninguém pode forçá-lo a pensar ou sentir de certas maneiras sem o seu consentimento. Você sempre tem poder sobre sua mentalidade e caráter. Não coloque a sua autoestima em coisas instáveis como status profissional, aparência, fama ou riqueza. Esses elementos estão fora do seu controle, mas você determina sua sabedoria, integridade e crescimento. Ninguém pode tirar essas riquezas internas. Claro, busque melhorar sabiamente o externo quando ético, mas sem apego emocional. A serenidade vem do domínio do seu mundo interior, não do controle de externos volúveis. Como Epicuro disse, a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Faça essa distinção-chave repetidamente, desenvolvendo a autoconsciência para se pegar reagindo a situações versus responder pensativamente. Lembre-se de que o poder de moldar a experiência reside dentro de você. Número 5. Supere as emoções negativas. Os estoicos não aconselham suprimir emoções ou fingir sentir de maneira diferente, mas podemos lidar até mesmo com emoções dolorosas com razão, perspectiva e sabedoria. Observe quando sentimentos destrutivos, como ansiedade, raiva ou ciúmes, começam a surgir. Faça uma pausa antes de reagir. Respire profundamente e crie espaço mental ao redor da emoção para evitar ser arrastado por ela. Considere a emoção de uma perspectiva objetiva. Pergunte a si mesmo se a intensidade é justificada ou desproporcional. Veja-a como um clima passageiro em vez de uma tempestade que devastará permanentemente seu mundo interior. Concentre-se em responder pensativamente, em vez de apenas desabafar a emoção crua ou seguir seus impulsos irracionais. Tome ações construtivas alinhadas com seus objetivos e valores. Com prática, você pode lidar até mesmo com emoções difíceis sem seguir para onde quer que elas o levem. A chave é manter sua perspectiva, prioridades e princípios, mesmo nos estados mais tempestuosos. Sêneca disse: o espírito deve ser examinado diariamente. Faça check-ins periódicos para gerenciar as emoções com sabedoria. Elas se tornam servas, não mestras, à medida que você fortalece o discernimento. Número 6. Reformule problemas. Quando você se deparar com obstáculos e contratempos, faça uma pausa na frustração reativa. Em vez disso, faça a si mesmo perguntas construtivas como: o que posso aprender com isso? Como isso pode me beneficiar de maneiras que ainda não vejo? Que aspectos positivos podem surgir dessa dificuldade? Mude imediatamente o foco para resolver problemas de maneira pragmática. Pergunte-se: quais soluções posso criar? Que passo posso dar agora?
Como posso evitar que esse problema persista? Evite ficar remoendo o problema em si. Claro, reserve um tempo para processar as dores e as adversidades, mas não fique preso na lamentação. Mova-se rapidamente para perguntar: e agora? O que vem a seguir? Isso estimula o crescimento e o progresso. Adotar uma mentalidade de soluções constrói confiança e resiliência. Mantenha-se motivado sabendo que você possui a criatividade para lidar com qualquer desafio. Os obstáculos se transformam em oportunidades empolgantes para melhorar, como aconselhavam os estoicos. Receber adversidades e dificuldades como uma maneira de desenvolver virtude e sabedoria fortalece sua capacidade de lidar com o próximo problema. Com a prática, os obstáculos só o impulsionam a alturas ainda maiores. Número 7. Limite seus desejos. Querer sempre mais leva à insatisfação, enquanto a moderação intencional dos desejos aumenta o contentamento. Busque precisar de pouco em vez de ter tudo. Observe onde os desejos de aquisição, estimulação, status e outras coisas externas surgem constantemente. Aproveite os prazeres com moderação, mas esteja atento à insaciabilidade que pode gerar vícios ou vazios. Perceba quando se pega comparando com aqueles que têm mais, pois muitas vezes falta apreço pelo que já possui. Os sábios encontram riqueza no desenvolvimento do caráter e na valorização das alegrias simples, disponíveis a todos. Quando surgirem desejos por coisas desnecessárias, faça uma pausa e reflita sobre como essas coisas podem trazer excesso em vez de realização. Se realizarem, considere a virtude e o serviço em vez do consumo. Claro, estabeleça metas ambiciosas e imagine novos horizontes, mas faça isso pelo crescimento e contribuição, não alimentando desejos infinitos. A motivação importa. Quanto mais desejos, mais frustração quando a vida inevitavelmente não os atende todos. Mas, ao precisar de pouco, você descobre que a abundância já existe. Limite os desejos e a gratidão surge naturalmente. Número 8. Siga a natureza. Tentar lutar contra a natureza gera angústia, enquanto fluir com ela traz harmonia. Considere o que contribui para a sua saúde, crescimento e excelência, alinhando-se com a natureza humana. Alimentação nutritiva, aprendizado, trabalho significativo e relacionamentos amorosos. Faça dessas necessidades prioridades em relação a empreendimentos artificiais. Minimize também a poluição e a destruição do mundo natural. Caminhe com leveza sobre a terra, consumindo menos, produzindo menos resíduos e protegendo os ecossistemas. Escolher a sustentabilidade alivia a sua consciência. Examine os ciclos naturais como as estações, o dia e a noite, o envelhecimento e a impermanência. Flua com essas correntes em vez de resistir. Tire um tempo para descansar e se restaurar. Deixe ir graciosamente quando a sua estação passar. Como disse Marco Aurélio, viva em harmonia com a natureza. Não tente forçar condições que a vida não permite. Aceite ganhos e perdas com bom ânimo. Adapte-se flexivelmente ao desdobrar da vida. Resistir à maneira fundamental das coisas só traz frustração. Mas aceitar o que está de acordo com a natureza e trabalhar habilmente dentro dessa realidade traz serenidade e sabedoria. Viva em sintonia com a ordem natural. Número 9. Concentre-se no caráter. Cultivar virtudes como sabedoria, coragem, justiça e moderação traz significado e realização. Seu caráter importa mais do que a reputação externa ou uma reivindicação. Avalie seus princípios e como você os incorpora na vida cotidiana. Faça uma avaliação honesta de si mesmo e pergunte-se: em que áreas você pode demonstrar maior integridade, prestatividade e resiliência? Estabeleça intenções a cada dia. Lidere pelo exemplo. Foque menos em instruir os outros e mais em modelar uma conduta reta.
Ao enfrentar escolhas, considere como sua decisão reflete em seu caráter mais do que nas consequências para a fama ou o status. A reputação é secundária ao agir conforme suas palavras. Satisfaça-se com as honrarias conquistadas, mas faça do cultivo da excelência da alma sua prioridade principal. Mantenha a humildade, faça boas ações discretamente, sem exigir crédito em tudo o que faz. Proteja e purifique seu propósito moral, fortaleça-o contra as tempestades da vida. O caráter pode resistir a todas as mudanças de fortuna. Continue trabalhando para alinhar ação e sabedoria. Número 10. Tenha um locus de controle interno. A perspectiva de que você tem agência sobre os resultados por meio de suas escolhas e ações. O contraponto, o locus de controle externo, dá a sensação de que os resultados derivam de forças externas, não da autodeterminação. Reflita frequentemente sobre como o seu futuro depende dos pensamentos e ações que você toma a cada dia, mesmo em meio às dificuldades. Você tem o poder de conduzir sua mente de forma consciente. Não precisa ser uma vítima passiva das circunstâncias. Evite fazer acusações generalizadas como "meu chefe me faz infeliz" ou "meu ex arruinou minha vida". Isso externaliza a agência para os outros, mas você sempre tem o poder de escolha na forma como percebe e responde. Assuma isso. É verdade que fatores externos existem, mas fixar-se neles gera impotência. Concentre-se, em vez disso, no que você pode controlar: seus hábitos, pensamentos, ações. Isso também reduz a ansiedade, pois você pode agir sobre fatores internos para direcionar sua vida com sabedoria. Ter um locus de controle interno não garante resultados perfeitos, mas capacita você a continuar aprendendo e melhorando com base nos resultados. Através da sua própria vontade, você escreve a sua história. Número 11. Contemple a mortalidade. Memento mori é uma expressão latina que significa "lembra-se da morte". Oferece uma perspectiva essencial para domar a ansiedade e viver de maneira intencional. A morte coloca tudo em uma luz adequada. Pense frequentemente em como a vida é efêmera. Seus dias restantes podem ser poucos ou muitos, mas o ceifador vem para todos. Deixe essa urgência inspirar sua paixão por viver plenamente agora, sem esperar até que as condições sejam perfeitas. Imagine-se no fim da vida para que possa viver no presente com sabedoria. Pergunte-se: como você gostaria de olhar para trás na história de sua vida? O que lhe daria significado? Valores orientadores ficam mais claros quando a mortalidade se aproxima. Contemplar a morte impulsiona a priorização do que realmente importa na vida, contribuir para o bem, compartilhar o amor, cultivar a consciência. O legado torna-se mais importante do que perseguir distrações ou confortos. Mantenha essas prioridades diariamente, mesmo sabendo que a morte nos aguarda. Nossos dias ainda estão repletos de possibilidades. Ancorar-se na imortalidade clareia o caminho para aproveitar ao máximo esse presente finito. A morte fornece perspectiva, não desespero, para aqueles que veem com os olhos da alma. Número 12. Pratique a resiliência. Assim como os músculos precisam se esforçar regularmente para crescer mais fortes, as dificuldades fornecem a resistência que constrói nossa fortaleza mental e emocional. Envolva-se em desafios produtivos em vez de evitá-los. Escolha o crescimento em vez do conforto. Corra montanha acima em vez de montanha abaixo. Desafie-se e acostume-se a estar desconfortável. Quais lutas moldariam você? Quando enfrentar dificuldades, lembre-se de que este é exatamente o treinamento que você precisa para construir sua resiliência, paciência e coragem. Suporte as dificuldades graciosamente. Deixe-as fortalecer sua determinação, assim como pesos rasgam e fortalecem fibras musculares. Persista através de contratempos com tenacidade, em vez de desistir ao primeiro sinal de dificuldade.
Assuma que o crescimento exigirá esforço sustentado ao longo do tempo. Imagine-se como um carvalho, não uma lâmina de grama. Mantenha-se firme durante as tempestades. Conheça seus limites e descanse para integrar lições, mas empurre regularmente os limites com treinamento consistente através da dificuldade. Assim, você internaliza a verdade de que pode lidar com mais do que pensa e estende seu alcance mais longe. Enfrente cada novo desafio como uma oportunidade para expandir suas capacidades. Diga com confiança a cada limiar: sou capaz disso. Os desafios que a vida nos envia fornecem a resistência perfeita para o crescimento forte. Número 13. Ajude os outros. O serviço proporciona significado e perspectiva para superar preocupações mesquinhas. Procure maneiras de como seus dons e experiências únicas podem capacitá-lo a contribuir com boas ações. Como você poderia alegrar o dia de alguém com um gesto gentil? Que sabedoria o seu caminho de vida oferece que pode beneficiar outro? Quando perceber alguém lutando financeiramente, emocionalmente ou de outra forma, estenda a mão, ofereça apoio e incentivo sem julgamento. Apenas ouvir de coração aberto pode ser uma bênção suficiente. Ajudar os outros o tira de sua própria visão limitada do mundo, proporcionando-lhe uma perspectiva sobre o que realmente importa, quando confrontado com as necessidades essenciais da vida, como cuidar de amigos doentes ou voluntariar-se em áreas empobrecidas. Claro, cuide das suas necessidades também, mas evite ficar preso na pequenez de uma preocupação constante consigo mesmo. O serviço regular expande exponencialmente o seu espírito. Os sábios sabem que suas vidas ganham significado não acumulando alegrias, mas doando-as. Seus ganhos multiplicam-se quando compartilhados. Quem precisa da sua ajuda? Como você pode elevá-los? A recompensa é inestimável. Número 14. Domine a si mesmo primeiro. Trabalhe diligentemente para melhorar seus próprios hábitos e falhas primeiro. Lidere pelo exemplo de suas ações, em vez de críticas vazias. Quando perceber que está irritado com as falhas e equívocos dos outros, faça uma pausa. Volte a atenção para dentro de si. Como você poderia exemplificar qualidades como paciência e bondade que gostaria de ver antes de instruir ou coagir os outros? Pergunte a si mesmo se você mesmo demonstra excelência na área que está exigindo. Seu próprio comportamento inspira? Você está alinhado com seus conselhos? Lidere primeiro vivendo o que prega. Não apenas filosofe sobre virtudes, exemplifique-as por meio de uma prática dedicada, especialmente quando é difícil. Então, assim, você estará ensinando poderosamente. É certo que todos têm espaço para crescer. Ajude gentilmente os outros a melhorarem também. Uma vez que você trilha o caminho, a credibilidade vem da autodominação primeiro. Repreenda a si mesmo antes de repreender os outros. Trabalhe em você mesmo. Quando consistentemente demonstra os princípios que deseja que o mundo siga, você ganha o poder de elevar os outros através da inspiração de seu exemplo. Ilumine o caminho, refinando a si mesmo para ser a mudança que busca. Número 15. Viva de forma deliberada. Reserve tempo para presença e decisões baseadas em princípios. Faça pausas frequentes ao longo do dia para se avaliar. Como estou gastando esta hora? Isso está alinhado com meus valores mais elevados ou é apenas inércia? Faça escolhas ativas. Realinhe-se com o propósito quando necessário. Antes de decisões ou interações importantes, tire um tempo para centrar-se primeiro. Esteja totalmente no momento presente e responda de maneira ponderada, baseada na sabedoria, em vez de apenas na impulsividade emocional. Quando perceber que está apenas correndo ansiosamente para terminar atividades, desacelere. Faça-as com total envolvimento, criatividade e desfrute do processo.
Rotinas ajudam a servir à força de vontade e a espontaneidade tem suas alegrias. Equilibre a estrutura com flexibilidade, mas evite viver dias, semanas, meses no piloto automático. Continue perguntando: estou vivendo de forma deliberada? Permanecer consciente a cada momento exige esforço, mas desbloqueia grandes oportunidades. A presença permite discernir quais ações estão alinhadas com seu melhor eu e quais desviam do caminho. Desperte, escolha com cuidado. A mente indisciplinada vive cegamente, sendo empurrada e puxada por forças externas, mas a mente dominada move-se a partir do seu centro. Pratique a presença, reconquiste sua soberania para viver com propósito, em vez de por padrão. Se você está ouvindo isso, obrigado por permanecer até o final. Se alguma dessas lições estoicas falou com você hoje, sinta-se à vontade para iniciar uma discussão estoica nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e, se quiser mais conteúdo como este, inscreva-se e ative o sino. Obrigado por assistir e, como sempre, espero que encontre paz e serenidade nos caminhos estoicos.